Irmãos, mais uma vez a graça e a paz do Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com cada um de nós. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 19. Atos 19. Nós temos pregado neste livro de Atos, na sequência. O final do capítulo 18 é o fim da segunda viagem missionária. Eu irei comentar na nossa pregação brevemente. E hoje nós, no capítulo 19, nós entramos aí no que é conhecido como a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Vou ler então o texto, vou ler do capítulo 19, do verso 1 a 20, e os irmãos considerem também que estamos encerrando aí o capítulo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Vamos orar, irmãos. Senhor, eis-nos aqui diante da Tua presença bendita, em adoração do Teu povo, desejosos de ouvir a Tua voz na palavra. Dá-nos graça, ó Pai, dá-nos do Teu Espírito,
fala aos nossos corações, nos santifica, somos pecadores. Tem misericórdia de nós, ó Pai, pela Tua bondade, por amor do Teu nome. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, venha o Teu reino, seja feita a vontade do Senhor sobre nós, e nos dá alegria espiritual de ouvir o Teu Evangelho e de poder ser encorajados pelo Evangelho. Também nos exorta, também transforma o que tiver de ser transformado, que toda honra, toda glória seja ao Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, nós encerramos a sessão anterior do capítulo 18, que pregamos, vendo como o Senhor usou Gálio, um procônsul gentil, pagão, procurador romano, para defender Paulo e para que a pregação continuasse. Por onde Paulo passava, os judeus perseguiam a pregação. Alguns se convertiam, é bem verdade, mas nós vimos que de cidade em cidade Paulo era resistido na sua pregação, e eles apelavam aos tribunais, e foram a Gálio, e Deus usou aquela acusação a favor da igreja. Deus tornou aquela acusação em abertura de portas para a igreja, porque Cristo é Senhor. O Senhor é soberano até mesmo sobre as instituições humanas, sobre o judiciário, até mesmo sobre aqueles que estão em posição de autoridade na sociedade. Então, a igreja é vitoriosa. Não quer dizer apenas que teremos triunfos a olhos vistos, de acordo com o padrão humano, mas que Deus preserva a sua igreja. O Senhor é quem sustenta a sua igreja. E então essa pregação ela há de avançar, sendo assim a obra de Cristo. E então, após essa vitória, Paulo deixa Corinto e viaja para a Síria com Priscila e Áquila, chegando a Éfeso. Então Paulo faz o que ele sempre fez nas suas viagens, ele procura a sinagoga. E ele prega aos Efésios, mas ele não permanece muito tempo ali, mas ele parte para Cesareia e então para Jerusalém. E então nós temos o fim da segunda viagem missionária. Então, entre o fim dessa viagem e o começo da terceira, o nosso texto diz que surgiu um judeu chamado Apolo. Entre essas viagens, então, apareceu um eloquente judeu de língua grega. Tudo indica da cidade de Alexandria. O nome desse judeu é Apolo. Ele aparece aí no capítulo 19, no começo. Esse homem, Apolo, ele se destaca pelo seu conhecimento das Escrituras. Apesar, como vamos ver, de que ele apenas conhecia o batismo de João. Mas era um homem versado nas Escrituras, eloquente, fiel na sua pregação. Ele então surge ali em Éfeso, e ele começa a pregar ali naquelas regiões. E então, novamente, no capítulo 19, nós vemos, como já disse, a terceira viagem missionária. E o texto diz, o capítulo 19, verso 1, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, onde ele havia passado, e achou ali alguns discípulos. E a pergunta feita àqueles discípulos de Apolo era: recebestes o Espírito Santo? E isso é muito marcante, porque vemos desde o princípio, é feita aquela pergunta ao Senhor Jesus, pelos seus próprios discípulos: Senhor, é esse o tempo que restaurarás o reino a Israel? E alguns entendem que Jesus não responde quando ele diz: não vos compete saber os tempos e épocas. Mas outros entendem que ele respondeu. Ele diz: não vos compete saber os tempos e épocas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra.
Então o Senhor está dizendo, sim, o reino está entre vós, eu vou para o Pai, mas enviarei o Espírito, e o Evangelho vai ser pregado, tanto em Jerusalém, Samaria, aos confins da terra. Então o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus é pregado, o reino de Deus avança a igreja. Mas então, irmãos, nós vemos que essa evidência do reino, aqui no livro de Atos, no dia de Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo foi marcado por uma evidência, o falar em línguas, e também onde o Evangelho ia chegando, em Samaria, na casa de Cornélio, a mesma coisa. E então, há uma obra do Espírito, Cristo envia a sua palavra e o seu Espírito, e Deus deu dons extraordinários à sua igreja. Mas a pregação de João, o batismo de João era um batismo de arrependimento, e João, ele é da antiga aliança. João é o último profeta do Antigo Testamento, e ele pregava um batismo que apontava para o Messias, e era preparatório. João dizia, o Messias vai vir um que eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. A ele ouvi, ele é o Cordeiro de Deus. Então o batismo de João, o próprio João, o seu ministério é preparatório. Ele pregava o Messias, mas não à luz do Novo Testamento. E então, ao ascender ao céu, ao mandar a sua palavra, quando a igreja pregou o Evangelho, pregou a Cristo, Deus deu o Espírito Santo à sua igreja. E nós cremos, irmãos, que na conversão de cada pecador, esse pecador recebe o Espírito Santo. Ele é batizado em Cristo Jesus, unido a Cristo. Então, esse derramamento do Espírito Santo estava previsto desde o Antigo Testamento, e ele acompanha a ordem de expansão da igreja, esse derramamento do Espírito. Como já disse, os apóstolos deveriam ficar em Jerusalém e esperar a promessa do Espírito, do derramamento do Espírito. E então o apóstolo Paulo também, mesmo que de modo tardio, estava envolvido nesse projeto missionário, mesmo chamado depois. E a pergunta é, como é que pode, pastor? Eles dizem aí, Paulo pergunta, recebestes o Espírito Santo quando crestes? E eles dizem, nem ouvimos falar do Espírito Santo. E a pergunta é, como é que estes eram crentes e nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo? E a pergunta é, pode alguém ser cristão sem ter recebido o Espírito Santo? Pode alguém ser cristão sem ser batizado no batismo de Jesus, no batismo do Novo Testamento, em nome da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Será que alguém pode ser crente e não ter este Espírito? Então, na era apostólica, houve esse derramamento extraordinário do Espírito Santo, com evidências, para que ficasse claro o recebimento destas pessoas na igreja. Mas nós entendemos, irmãos, que todo crente genuíno, ele recebe o Espírito Santo. Mas há uma ordem histórica. Há uma ordem histórica. Primeiro os judeus, a igreja judaica, ficou em Jerusalém e visivelmente recebeu o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Depois, tementes a Deus na casa de Cornélio, gentios. Depois samaritanos e agora os gentios. E era necessário que eles crescem em Jesus, se convertessem e que tivessem testemunho da parte de Deus de que eram crentes, de que eram unidos à igreja. Irmãos, para nós hoje, a igreja de Cristo, no mundo aí fora, o mundo é cheio de segregações, de classes, de raças, de nacionalidades. A igreja não, a igreja de Cristo, ela reúne o povo de Deus, de toda tribo, língua e nação.
Não há divisões, não deve haver divisões de classes dentro da igreja de Cristo. Não quer dizer também que vamos ser iguais, mas nós somos unidos pela mesma fé, pelo mesmo Espírito, pelo mesmo batismo. Mas isso é muito fácil para nós que somos cristãos hoje. Para um judeu, para a mentalidade de um judeu, aceitar um gentil, um samaritano na igreja, não era fácil. Pela mentalidade judaica, daquele entendimento de que eles eram um povo eleito na questão racial, étnica, e os gentios viviam em imoralidade, os samaritanos, uma religião impura, misturada. Então era necessário para a igreja que estava sendo estabelecida, nascendo, era necessário evidências de que Deus estava recebendo aqueles convertidos na igreja, evidências externas. Então hoje nós não temos mais essa barreira. Nós entendemos que pela profissão de fé, pelo testemunho de uma conversão sadia, alguém pode ser unido à igreja. E então não há para nós mais essa dificuldade. Mas era necessário para a igreja de Jerusalém saber que Deus estava incluindo os gentios, Deus estava incluindo os samaritanos, Deus estava fazendo o seu evangelho chegar a todos os povos. E nessa altura do livro de Atos, judeus e samaritanos já haviam claramente sido reconhecidos como cidadãos do reino. Mas agora Paulo vai a Éfeso e conhece 12 crentes gentios e pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? E eles nada sabiam do Espírito Santo. No verso 3 diz aí, Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Eles responderam: no batismo de João. Ou seja, irmãos, no batismo preparatório ainda da antiga aliança, que teve a sua importância. É bem verdade o batismo de João. João preparou o caminho de arrependimento para que as pessoas pudessem ir ao Messias. Mas tudo aquilo ocorreu ainda na antiga aliança. O batismo de João tem circunstâncias específicas, um momento histórico específico. Ele batizava apenas judeus praticamente, João, que vinham a ele, ouviam a sua mensagem, sua pregação de arrependimento. Então a pregação de João fazia sentido para um judeu que esperava o Messias. Claro, havia alguns tementes a Deus também, que esperavam o Messias, alguns prosélitos. Mas tudo aquilo estava preparando a nação para a nova aliança, para a vinda de Cristo. E aqueles homens não haviam ainda sido batizados no batismo do Novo Testamento, no batismo em nome de Jesus. Então esses homens agora precisavam receber esse batismo. Verso 5. Paulo diz no verso 4: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Não é que João não pregava Jesus, não. João pregava Jesus, mas de uma perspectiva da antiga aliança. Ele pregava Jesus, mas era o batismo de João. E no verso 5 ele diz: tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Então, irmãos, nós vemos que esses homens recebem o mesmo que os apóstolos e a igreja recebeu no dia de Pentecostes. Eles recebem a mesma evidência, os mesmos privilégios
Deus está dizendo: eu os aceito, eles são da igreja, são meu povo, tem o Espírito Santo igual a um judeu convertido, igual a um samaritano. Mas entendemos, irmãos, que as manifestações têm um caráter histórico. Era para a igreja entender de uma vez por todas a entrada dos gentios na igreja. Então nós não precisamos mais desse tipo de evidência para receber alguém na igreja hoje, para que alguém tenha aceitação na igreja. Nós não precisamos mais desta evidência. Teve um propósito, se cumpriu este propósito divino para esses dons extraordinários. E hoje, irmãos, nós temos a pregação da palavra, nós temos o testemunho interno do Espírito, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, não desprezamos esses acontecimentos, são a nossa história, é a história do cristianismo, é a história da igreja, tem o seu devido lugar nas nossas considerações. No verso 8, então, nós vemos aí: durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Paulo sempre priorizou os judeus, a sinagoga. No verso 9, então, vemos aí que eles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, falando mal do cristianismo, da igreja. Paulo então se aparta dos judeus, separa os discípulos, ele vai para um outro lugar, mais uma vez. Isso é recorrente. Paulo é perseguido, e ele é impedido de pregar na sinagoga, e ele procura um outro lugar para pregar. Meus irmãos, nós aprendemos, diante de tudo isso, que no Novo Testamento, e Jesus ensina isso, não é no templo, não é no monte. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E nós aprendemos que no Novo Testamento, qualquer lugar, até um prédio sem fins religiosos, pode ser usado para o serviço da igreja. Espaços ociosos, nós não somos contra a igreja ter um lugar de adoração. Se torna uma necessidade termos um lugar de adoração, um prédio que dê condições, conforto razoável, é bom, não há problema nisso. Mas, irmãos, nós devemos entender o seguinte: se formos impedidos de usar esse espaço, outro lugar pode ser usado. Se formos barrados de pregar o evangelho daqui, deste lugar, deste púlpito, se formos impedidos, nós não estamos restritos no Novo Testamento a esse lugar. Esse lugar se torna especialmente especial para nós, porque estamos reunidos aqui, porque a igreja está reunida aqui, porque é um espaço, segundo os nossos princípios de liturgia da nossa denominação, é um lugar separado para o culto. É um lugar separado para isso. Mas Paulo usou outros lugares. A igreja aqui não tinha prédio fixo ainda. Nessa altura da história da igreja não tinha. Depois, como estivemos estudando na quinta-feira, teve que pregar em catacumbas, cultuar dentro de catacumbas, porque foi perseguida a igreja. Então, irmãos, nós devemos entender isso. Vemos aí também que Éfeso era uma cidade importante da antiguidade, fica hoje onde é a atual Turquia, e haviam muitos prédios ali, naquela cidade, e havia um magnífico templo dedicado a Diana ou Artemis, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Éfeso é uma das 5 maiores cidades do Império Romano e capital da província da Ásia, uma cidade estratégica. Em Éfeso, irmãos, havia uma grande biblioteca, uma das maiores do mundo, perdendo apenas para a de Alexandria,
Éfeso é um centro intelectual daqueles dias. Mas em meio a esses avanços, como vimos em Atenas, em Éfeso havia misticismo e magia. Verso 11 e verso 12. No caso, no verso 11, nós vemos, na verdade, milagres de Paulo. E mais à frente nós vamos ver a tentativa de, com um sincretismo, alguns exorcistas querendo, de maneira meio mágica, porque havia uma cultura de magia ali em Éfeso, e na antiguidade a magia era o desejo de controlar a criação, repetindo algumas palavras, e houve uma tentativa desses exorcistas de expulsar demônios, como Paulo fazia. Eles viram Paulo fazendo isso e eles queriam repetir. E mais à frente vamos ver no verso 19 que muitos do que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. O que é que tinha naquela biblioteca grandiosa? Um monte de livro de magia, de ilusões, de misticismos. Os magos, eles repetiam fórmulas lá e eles diziam que aquilo funcionava. Eles ficavam testando aqueles ritos e aquilo era caríssimo, aqueles livros. Todos baseados com um fundamento antibíblico. Todos baseados em ensinamentos sem autoridade da parte de Deus. Então essa é a cidade de Éfeso, onde Paulo está pregando o Evangelho. E do verso 13 ao verso 14, então, é dito que alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Aquela cultura acostumada com magia, com misticismo, com usar ritos, fórmulas. Agora eles viram Paulo expulsando o demônio, eles queriam fazer isso. Mas o texto diz que esses judeus, 7 filhos de Seva, eles tentaram fazer isso, mas o Espírito respondeu: a Jesus eu sei quem é, e Paulo, mas vós quem sois? E saltou sobre eles, e subjugando a todos, prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram, apanharam daqueles demônios. Então o mundo, irmãos, ele tem os seus ensinos ilusórios, os seus misticismos, as suas magias, o seu conhecimento baseado em mentira, em ilusão, no engano do coração humano, no engano de Satanás. E eles confundem muita gente, porque parece que dá certo, parece que funciona. O pragmatismo do mundo dá certo, funciona. E muita gente se ilude, eles arrebanham aí suas multidões. E muitos incrédulos ficam confundidos com isso, porque existem os sinais que Deus faz aqui. Deus usou Paulo, no verso 11 e 12 diz que Paulo fazia milagres extraordinários, e era tão maravilhoso ao ponto dos enfermos serem levarem aos enfermos lenços e aventais de Paulo, e as enfermidades fugiam. Levavam o lenço de Paulo, e as enfermidades fugiam. E isso não é charlatanismo, magia, misticismo. Esses milagres eram autenticações da pregação apostólica. Esses milagres eram a evidência da chegada do reino de Deus com poder naquele lugar. Credenciais apostólicas, irmãos. Então as pessoas não entendem, e o homem tenta repetir o que Deus fez. O homem tenta hoje forçar, repetir, forçadamente, usar técnicas, e muitos são enganados,
porque nós entendemos que Deus tinha um propósito com esses milagres, para a sua igreja nascente ali, a igreja apostólica, autenticar o ensino apostólico, nos deixar registrado essa história da redenção. Então nós vemos aí a presença do reino de Cristo derrotando o império das trevas. O Senhor Jesus diz em Lucas 11:20: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. A expulsão de demônios, milagres, segundo o Novo Testamento, é a evidência da chegada do reino ali. E então aqueles homens charlatães, não comissionados pelo Senhor, são subjugados, apanham daqueles demônios ali. Para ficar evidente que Deus rejeita o seu sincretismo, o seu ocultismo. Pessoas acostumadas a usar seus talismãs, seus amuletos, querendo fazer do evangelho um amuleto, um talismã. Ao mesmo tempo, irmãos, nós vemos e sabemos que o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade está registrado nas Escrituras. Tudo o que nós precisamos. Não precisamos de rituais, de palavras mágicas, de confissão positiva. Não é ficar repetindo palavras que vai trazer bênção para ninguém. Isso é um tipo de magia evangélica que estão criando aí. Se você está em Cristo, se você é um regenerado, se você tem o Espírito Santo, você é bem-aventurado, você é abençoado. Não precisa ninguém ficar repetindo no seu ouvido isso. Isso é um sincretismo, irmãos, que está no nosso meio, no meio cristão. E isso não é novidade, já tem aqui. No livro de Atos nós já vemos isso. Então, as pessoas querem novidades, as pessoas querem espetáculos, elas querem ver um show da fé, milagres, apresentações espalhafatosas. Leia sobre Jesus no Evangelho e veja onde Jesus usou seus milagres para aparecer, para fazer show e espetáculo. Quando foi que Jesus usou qualquer milagre que ele fez para ficar famoso, para a sua imagem pessoal ser projetada? Quando foi que o Senhor Jesus fez isso, irmãos? Jesus nunca fez isso, pelo contrário, ele era humilde, ele dizia: não fale para ninguém que eu lhe fiz isso. Então, Cristo deu esses milagres aos apóstolos, não para fazer dos apóstolos super-homens, pessoas super famosas. Cristo deu esses milagres para os seus apóstolos para autenticar, dizer: essa pregação aí, essa autoridade eu que dei a esses homens. São pecadores. Pela graça de Deus, são meus instrumentos. Então os milagres são dons de Cristo, irmãos, para confirmar a pregação da palavra, não para a glória de homens, não para trazer fama para um grupo, um determinado grupo. E nós vemos aí também no verso 17 ao verso 19, nós vemos aí essa cultura satânica que havia em Éfeso, daquela biblioteca de livros espúrios. Nós vemos aí como eles tinham livros e eles gastavam grandes somas de dinheiro. O texto nos diz aí que ao se converterem esses efésios, eles se arrependiam, dizendo os seus pecados, e os que praticaram artes mágicas queimavam seus livros, caríssimos. Ele diz aí que achou-se que montava 50.000 denários. A gente reclama às vezes do preço de livro, né? Eu acho que tem livro que é caro mesmo.
É opinião, né? Mas, irmãos, era muito mais caro. Livros ali naquele momento, naquele contexto. Pessoas que tinham grandes somas de dinheiro investiam, porque queriam ter esse conhecimento mágico, oculto, ter vantagem disso. Então, quando o Evangelho chegou, as pessoas queimavam esses livros, se arrependeram dos seus pecados. Nós muitas vezes nos apegamos, irmãos, a aquilo que não tem base na palavra de Deus. É claro que existe um conhecimento humano sadio, não estou negando isso. Esse conhecimento humano sadio, ele não vai contra a palavra de Deus, não vai contra o Evangelho, não vai contra Cristo. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós temos aí várias ideologias anticristãs, livros e mais livros, e pessoas que gastam as suas vidas todas estudando esses livros. Ilusões que não dão em nada. E infelizmente muitos ficam nessa escravidão. Não ouvem o Evangelho, não vêm a Deus para ouvir da sua palavra, mas Deus envia a sua palavra. É o que aconteceu aqui. E ao pregar o Evangelho ali, nós vemos que veio temor, pregação, com poder, com sinais, veio temor. E as pessoas criam, se arrependiam das suas obras más, ao ponto de não ter pena. Alguém, não, rapaz, venda esse livro, é caro. Alguém pode dizer, não venda, você pode ganhar um dinheirinho com esse livro aí. Não, queimar livros contra o Senhor, contra Cristo, calculando 50 mil denários. E Lucas então encerra aí no verso 20 dizendo: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Irmãos, eu quero ainda partir para uma sessão aqui de aplicações do nosso sermão. Meus irmãos, então nós vemos aí um judeu zeloso, Apolo, versado nas Escrituras, pregava com autoridade e convencimento, mas ainda que fosse um pregador fiel, precisava de mais clareza em alguns assuntos. E aí nós devemos nos lembrar da humildade, e que nós também estamos sempre aprendendo de Cristo, da sua palavra. Então, Apolo sabia que Jesus que o Cristo é o Messias vindouro, mas ele precisava saber mais do que ele sabia. Ele sabia até onde João o ensinou. Ele tinha um Antigo Testamento, essa era a sua profundidade. Mas ele era fiel, irmãos, aquela luz que ele tinha. Ele usava os seus talentos dentro da luz que Deus lhe deu. E então ele pregava o Evangelho apenas baseado no batismo de João. E aí Priscila e Áquila, um casal crente piedoso, vendo as virtudes daquele pregador, eles chamam aquele pregador e declaram o caminho de Deus, a salvação em Cristo. Eles declaram a Apolo, eles dão mais clareza de Jesus, que esse Messias é Jesus, que todo o Antigo Testamento se cumpre em Jesus Cristo. E nós vemos aqui, irmãos, a importância da centralidade de Cristo na pregação. O Antigo Testamento apontava para o Messias que viria, nós apontamos para o Cristo que já veio e que voltará. Então nós anunciamos a Cristo, o seu Evangelho, os seus feitos na história da igreja, os seus milagres, o seu poder para salvar. Ele é o mesmo hoje, é o mesmo Cristo que estamos pregando. Então, nós cremos que no livro de Atos, o centro aí é a manifestação do reino de Deus, do reino de Cristo. Cristo é o centro deste reino, o mediador da aliança. Então esse Apolo, que era um homem fiel no pouco, agora recebe muito.
E Deus usa Priscila e Áquila. Alguém pode dizer assim, mas pastor, é lícito uma irmã, né? Porque alguns usam esse texto para dizer, a Priscila ensinou Apolo. Então alguém pode dizer, é lícito que uma irmã assuma funções de mestre na igreja? Será que aqui não há uma base para o ministério feminino de ensino? Irmãos, ali foi uma conversa particular. E não é problema, as irmãs podem ser excelentes teólogas, estudem mesmo teologia, é ótimo. Precisamos de mulheres fortes na fé, sadias na fé. Mas o que Priscila faz aqui com seu esposo é chamar Apolo, né, numa conversa particular, e eu particularmente como ministro não vejo problema nenhum nisso. Ou ler um livro de uma irmã crente, piedosa que escreveu, eu particularmente não vejo problema em ler esse material ou conversar. Porém hoje tem se multiplicado no meio cristão, no meio evangélico, o ministério de ensino, no sentido até mesmo do ministério pastoral e até mesmo outros títulos, né, que são dados aí para as irmãs. Eu entendo que Priscila e Áquila, no caso a sua esposa ali, ela era uma crente piedosa, serva do Senhor e instrumento de Deus, e ela chamou aquele irmão ali na sua família, o casal, e instruiu melhor aquele pregador, né, preparando o melhor para a sua atividade. Então não há objeção que as irmãs sejam profundas conhecedoras da palavra. O aconselhamento mútuo, não há objeção nenhuma, irmãos, quanto a isso. Mas nós entendemos, embora não seja o ponto do texto, que há um ministério ordenado, um ministério que Deus deu aos seus oficiais. Então, esse é um ponto aí interessante do texto. Outra questão que já falamos, mas quero reenfatizar, é a questão do batismo de João, que era em água, e o batismo de Jesus, que representa, na verdade, até mesmo o nosso batismo nas águas, a união com Cristo espiritual, o recebimento do Espírito Santo. Então, aqueles homens que Apolo pregou para eles, não haviam recebido instruções sobre a obra do Espírito. Eles não tinham ouvido todo o conselho de Deus para a sua salvação. Paulo perguntou, em nome de quem vocês foram batizados? E eles falaram no batismo de João. E aí perceba aí, que ao ouvir que haviam sido batizados no batismo de João, veja aí no verso 4, ele diz, João realizou o batismo de arrependimento, né? Ele diz o seguinte, João batizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome de Jesus. Então Paulo prega Jesus, Cristo Jesus, ensina sobre Cristo. Muita gente, irmãos, acha assim, a gente quer que a igreja seja cheia do Espírito. Então nós temos que pregar muito a doutrina do Espírito Santo. E a doutrina do Espírito, o Espírito Santo é Deus, devemos pregar. Mas você quer uma igreja cheia do Espírito Santo? Pregue Cristo, pregue Jesus. Quando anunciamos o Evangelho, Deus envia o seu Espírito. Então, eles criam no Messias conforme João havia ensinado, mas eles precisavam saber que esse Messias é Jesus. E, irmãos, nós cremos que ter fé salvadora e ser batizado em Jesus é a mesma coisa. Claro que existe o batismo cristão, o rito, o sacramento, que marca a entrada na igreja, é claro. Mas quem tem fé em Jesus é batizado nele no sentido espiritual e recebe o Espírito Santo. Então, o que um pecador precisa é crer em Jesus.
Muitos estão procurando ser cheios do Espírito, uma segunda bênção. Muitas igrejas acabam enfatizando a obra do Espírito, enfatizando a busca da segunda bênção, mas não pregam a Jesus. As pessoas não receberam nem a primeira bênção muitas vezes. Muitas pessoas não estão buscando uma conversão sadia, genuína, serem regeneradas de fato, porque não ouvem do Evangelho, não ouvem de Cristo. E para melhorar a espiritualidade, aí começa a se ensinar sobre a espiritualidade, a questão do batismo do Espírito Santo. Irmãos, se você ler na própria Bíblia, muitas pessoas que foram introduzidas na igreja não falaram em línguas. Os 3.000 no dia de Pentecoste convertidos, o etíope, o próprio Paulo em Damasco, a conversão de Paulo. Você tem dúvida que Paulo recebeu o Espírito Santo quando ele caiu ali em Damasco? O texto diz que Paulo falou em línguas ali, por acaso? Então, irmãos, nós devemos entender que essas línguas eram sinais externos para dar testemunho de uma obra externa, e que isso cumpriu todo o seu propósito na igreja apostólica. Então, nós precisamos pregar a Cristo tão somente. Se queremos ser uma igreja cheia do Espírito, nós precisamos pregar o Evangelho, pregar a Cristo, orar para que Deus envie o seu Espírito com a palavra, usar os meios de graça, atender à pregação, crendo, irmãos, que Deus fala pela pregação. O culto bíblico que temos aprendido na quinta-feira é simples, porque alguém pode dizer assim, mas se tiver um visitante, o que é que ele vai ouvir? Irmãos, o mesmo evangelho que santifica o crente, se pregarmos puramente o evangelho, o mesmo evangelho que santifica você, que já é crente antigo, que já ouviu vários sermões, milhares de sermões, se você é um crente fiel, se você está orando a Deus, se você está buscando a Deus, Deus fala pela pregação, você vai ser edificado no culto. E se entrar um descrente, esse mesmo evangelho que lhe santifica, é poder de Deus para converter ele. Então jamais, irmãos, podemos tirar a centralidade de Cristo, da pregação do culto, desse meio de graça, e crer que Deus vai chamar pessoas em meio a essa pregação, e vai lhes dar o seu Espírito, e elas serão unidas à igreja, e a evidência vai ser uma conversão sadia e a profissão de fé. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos livre desses erros, do misticismo, dessa magia que é pregada como se fosse evangelho, e que Deus nos firme nessa santa palavra que Ele tem nos confiado. Amém. Irmãos, vamos orar mais uma vez, e logo em seguida eu irei proceder com o rito de ordenação e investidura dos oficiais. Senhor, muito obrigado, porque estamos na Tua presença, no Teu dia, o melhor lugar para estarmos. Certamente é o melhor dia da semana, o tempo melhor aproveitado, ó Deus, das nossas vidas. É esse tempo aqui na Tua presença, ouvindo a Tua palavra, em comunhão com o Senhor, com os irmãos, cultuando. Muito obrigado, ó Pai, por estar aqui e não em outro lugar. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor abençoa a Tua igreja, apesar dos nossos pecados. O Senhor fala aos corações, converte. Abençoa, ó Deus, esse culto, abençoa esse momento. Usa essa palavra para nos santificar. Se há alguém, ó Deus, ainda distante de Cristo, do Teu reino, que o Senhor possa atrair, que o Teu Espírito venha convencer, iluminar, e que venha se humilhar aos pés de Cristo para a sua salvação. Assim oramos, assim Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, é com grande alegria que, nesse momento do culto público, nós iremos para esse momento de ordenação e investidura dos irmãos eleitos para os seus ofícios. E eu irei iniciar nesse momento com a ordenação e investidura dos nossos irmãos presbíteros. Infelizmente, nosso irmão presbítero Romeu não está aqui hoje, né? Nosso fiel irmão presbítero Romeu, ele sofreu um acidente aqui mesmo na igreja, nessa rampa aqui, tentou reagir, mas tem sentido dores. Oremos por ele, para que não seja nada grave, mas ele não pôde estar conosco, infelizmente, porque ele estaria aqui participando do rito e impondo as mãos também no momento das ordenações, né? Mas nós temos aqui nosso irmão presbítero Isvanildo, e nós, irmãos, estaremos recebendo também no conselho, restaurando nosso irmão Marcos, presbítero Marcos, e então nós procederemos com o rito de ordenação, sabendo que o irmão já havia sido presbítero, mas tanto ele quanto a igreja recebam esse rito de ordenação como uma restauração do nosso irmão ao seu ofício. Deus lhe deu essa vocação no passado, por motivos outros, na providência de Deus, ele não pôde continuar, mas o importante para nós hoje é que Deus chama o nosso irmão novamente, ele dá essa oportunidade de exercer essa obra excelente do presbiterato desta igreja local. Então, antes de chamar os irmãos aqui à frente, ainda eu vou ler aqui as instruções. Deixa eu só achar a página aqui. 75. Eu vou ler aqui as instruções antes de chamar os irmãos à frente. Então, irmãos, nosso conselho conversou com esses irmãos, avaliou esses irmãos, a igreja também votou, em assembleia, não houve impedimento algum, e diante disso nós marcamos o dia de hoje para esse momento abençoado de receber esses irmãos para os seus ofícios, Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei e cabeça de sua igreja, possuindo todo o poder no céu e na terra, deu à igreja oficiais ou presbíteros para governá-la em seu santo nome e de conformidade com a sua palavra. Vê-se no Novo Testamento que o governo da igreja cristã está por divina autoridade a cargo de presbíteros. Destes uns pregam e governam e são chamados ministros da palavra, e outros só governam, mas não pregam, e são chamados presbíteros regentes. Em prova disto, lê-se em 1 Timóteo, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. E em 1 Coríntios 12, 28, especifica-se governos entre os diversos ofícios eclesiásticos. Os presbíteros regentes são representantes eleitos e imediatos do povo. Como tais, os vemos exortados nas Escrituras a velar sobre si mesmos e sobre o rebanho confiado a seu cuidado, a fim de que não entre nele qualquer corrupção de doutrina ou costumes. Então, presbíteros, fiquem atentos a isso. Pastores, são membros de presbitério, mudam. Pastores vêm e vão. Os presbíteros, a liderança local, vocês são os guardiões da doutrina, aqui na igreja local. Então, os irmãos devem entender isso. Os encontramos, os presbíteros em Jerusalém, sentados em concílio com os apóstolos e outros presbíteros. Vocês são membros dos concílios. O decreto do concílio começa ali: os irmãos, tanto apóstolos como presbíteros, aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia. Assim, pois, compete aos presbíteros regentes tomar parte no governo, na disciplina, na superintendência das igrejas locais a que pertencem e da igreja em geral, quando para isso eleitos,
Presbíteros podem ser eleitos no presbitério, no sínodo. Tem outro sínodo aqui que tem um presbítero presidente. Presbítero pode ser eleito presidente do Supremo Concílio, da nossa denominação. Presbíteros, então, participam do governo da Igreja de Cristo. Tem superintendência, tomam parte, então, no governo, na disciplina eclesiástica, na igreja, certo? E na superintendência das igrejas locais. Também no desempenho dos seus deveres, ainda em conjunção com os ministros e mais presbíteros das respectivas igrejas. Admitem a comunhão os que creem e estão arrependidos. O presbítero no conselho vota o recebimento de novos membros. Velam com diligência sobre a vida e a doutrina dos membros da igreja. Ou seja, supervisionam, pastoreiam a vida espiritual dos membros da igreja também. Admoestam os que se portam desordenadamente. Na nossa igreja, presbítero não é só... Tudo é o pastor que tem que exortar. Muita gente, isso aí não é presbiterianismo, irmãos. Tudo só leva o pastor, não. O presbítero tem autoridade. Muitas vezes a igreja não quer receber a exortação dos presbíteros. Não deve ser assim na nossa igreja aqui. Então os presbíteros, eles têm a autoridade de admoestar. Impedem, quando lhes é possível, a profanação do sacramento. Dizer não a pessoas que não têm condições de participar do sacramento. Então o presbítero pode, às vezes o pastor não está vendo, o presbítero pode não dar o elemento ali. Se for uma pessoa libertina, ímpia, na verdade um pecador não arrependido, né, que não quer se arrepender. Então ele pode, aqui segundo o nosso manual aqui, impedir a profanação do sacramento, exercer a disciplina entre os impenitentes, readmitir os arrependidos, e quando eleitos pelos respectivos concílios, tomam assento em presbitérios, sínodos e assembleias gerais, onde lhes compete deliberar e votar todas as questões juntamente com outros presbíteros. O cargo de presbítero regente é, portanto, de grande importância e solene responsabilidade. Nós precisamos, irmãos, entender isso, restaurar a importância do presbiterato na igreja. Todos os que exercem devem buscar em Jesus tudo o que procede, todo o poder e autoridade e graça necessária para o cumprimento dos direitos. E os membros da igreja devem sustentar os braços desses seus eleitos, auxiliando-os e orando por eles. Não é só votar, assistir aqui a ordenação, a investidura e depois desprezar os irmãos, não respeitar, não orar por eles. Não é assim que devemos tratar. Então, irmãos, diante disso, dessas orientações, nós procedemos agora com a ordenação e investidura dos irmãos Isvanildo Ferreira, né, nosso irmão presbítero Isvanildo Ferreira, e nosso irmão Marcos Vila Flor, que foram eleitos para tomar posse no governo desta igreja como presbíteros regentes. Então, que os irmãos se apresentem aqui, os irmãos possam se apresentar aqui à frente. Temos outros presbíteros aqui na igreja, visitando, alguém que é presbítero. Então, como só temos eu sou presbítero docente, né? E presbítero Isvanildo, então, no rito da ordenação do nosso irmão Marcos, né, a sua restauração, então, eu vou pedir para ele ficar de joelhos para podermos impor as mãos, no caso eu e presbítero Isvanildo, e depois eu oro por Isvanildo, também lhe investindo no cargo, e assim, antes disso, vamos fazer algumas perguntas. Irmãos, algumas perguntas constitucionais. Os irmãos creem que as escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática? Creem? Os irmãos recebem e adotam sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Os irmãos sustentam e aprovam o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil?
os irmãos aceitam o ofício de presbíteros regentes dessa igreja e prometem desempenhar fielmente os deveres deste cargo? Os irmãos prometem procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Então, diante dessas perguntas, agora eu me dirijo à igreja. Peço que os irmãos fiquem em pé, os membros da igreja. Perguntas aos membros da igreja. E vocês, membros desta igreja, reconhecem e recebem estes nossos irmãos como presbíteros regentes? Se sim, digam sim bem alto. Sim. Prometem lhe tributar toda a honra, animação, obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição desta igreja, lhe dá direito a esse ofício? Se sim, digam sim bem alto. Irmãos, diante disso, então, vamos para o rito propriamente. Vou pedir para o nosso irmão presbítero Marcos que fique de joelhos. Então, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, te louvamos por estarmos diante do Senhor no teu dia solene, santo, te adorando em espírito e em verdade, e nos alegramos que o Senhor tem uma igreja nessa terra. O Senhor estabeleceu ofícios na igreja, presbíteros, diáconos, e também tem dado dons à tua igreja. E também queremos te louvar pela vida do teu servo, nosso irmão Marcos, que agora, Deus, mais uma vez é investido nesse ofício de presbítero, regente da tua igreja, e assim pedimos a tua bênção, ó Pai, para o seu ofício, para o seu ministério, para a sua vida espiritual, para a sua família. Ó Deus, dá-lhe graça, guarda o seu coração, dá-lhe sabedoria do alto, para ministrar na tua casa como presbítero regente, e abençoa, ó Deus, a sua família, abençoa, ó Deus, seus anos de vida, guarda-o de todo o mal, sustenta, e usa, ó Deus, com poder no teu reino, como guardião, ó Deus, da doutrina, como também aquele que pastoreia, ó Pai, o rebanho, juntamente com os outros presbíteros. Assim, ó Deus, abençoa esse teu servo ricamente, e que o Senhor assim dê-lhe graça para cumprir as suas funções. É o que peço ao Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu estendo a destra de comunhão ao nosso irmão presbítero Marcos. Bem-vindo ao nosso conselho. Seja bem recebido. Agora eu vou fazer uma oração de investidura. Nosso irmão Isvanildo, presbítero Isvanildo. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela vida aqui do teu servo, nosso irmão presbítero Isvanildo. Abençoa, Pai, a sua vida, a sua família, seu ministério. Que o Senhor lhe dê a autoridade que vem do Senhor, da tua palavra. Fortalece, ó Deus, o teu servo, dá-lhe graça. E o abençoa, ó Deus, ricamente. Derrama do teu espírito sobre o teu servo. E continua usando, ó Pai, no teu conselho aqui neste lugar. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, bem-vindo, na verdade, à continuidade, né? Irmãos, mais uma exortação última aqui, para os nossos presbíteros, uma exortação pastoral. Irmãos, vocês devem cuidar principalmente do coração de vocês, o autogoverno. A nossa luta principal é contra nós mesmos, mas também pela família em segundo lugar, e em terceiro lugar pela igreja, né? Não menos importante a igreja, mas vocês devem lutar por isso, né? Satanás, ele nos tenta mais ainda, nós que estamos no ofício, e que os irmãos então combatam o bom combate e vençam com a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, com essa exortação, né, os irmãos fiquem apostos ali, porque vai ter a ordenação dos diáconos, a igreja pode sentar, os irmãos já irão me ajudar também, impondo as mãos.
Irmãos, nesse momento vamos para a ordenação e investidura dos nossos irmãos diáconos. Vou ler aqui o texto. Nosso Senhor Jesus Cristo, como rei e cabeça de sua igreja, permitiu que nela houvesse socorros ou diáconos, que tivessem a seu cargo especial o socorro aos necessitados. Vemos na Sagrada Escritura que, a princípio, os mesmos apóstolos tinham a seu cargo todos os negócios temporais da igreja, visto que a seus pés se depositava o preço do que se vendia, a fim desse produto ser empregado no suprimento das necessidades individuais dos cristãos. Então nós vemos isso em Atos, no capítulo 6. Então essa decisão de ter auxiliares ali, cuidando do socorro, agradou a toda a comunidade ali da igreja primitiva. E deu condições aos ministros da palavra de se dedicarem mais ainda à oração e ao ministério da palavra. Então a igreja ganhou muito ali, com essa ordenação de Deus. Esse ofício continua a ser importante na igreja. Paulo escreve a Timóteo, na sua carta, e ele cita ali o diaconato, a ordenação, a instituição dos diáconos. Ele diz ali que os diáconos devem ser de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. É necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, maridos de uma só mulher, e que governe bem seus filhos e a própria casa. Então, o diaconato continua sendo um ofício de grande importância na igreja. É o dever dos diáconos receber e guardar as ofertas para os pobres e para outros fins piedosos. Distribuir essas ofertas segundo o desígnio da igreja e as necessidades dos pobres. Zelar pela boa ordem e serviço divino, pela decência, limpeza e ordem no templo e suas dependências. No desempenho dos seus ofícios são sujeitos à direção do conselho. Então, a assistência de misericórdia, especialmente, não é que só o diácono deve cuidar de ter misericórdia, né? Todo cristão deve amar e ter misericórdia do seu próximo, né? Mas, de modo organizado, a igreja atende aos pobres através do trabalho diaconal. Então, isso não quer dizer que, se Deus colocar alguém na sua vida, lá talvez Deus esteja dizendo: eu quero que você atenda aquela pessoa. E aí nem sempre você traz para a igreja algumas necessidades. Mas existe o trabalho organizado do diaconato, e especialmente, irmãos, nós devemos cuidar, não deve haver necessitados na família da fé. E estando todos supridos, Deus nos dando a ocasião de uma assistência, de uma misericórdia, nós atendemos os de fora. Mas não adianta atendermos os de fora se tiver necessitado dentro da igreja. Então, procure os diáconos. Não fique calado, não. Procure os diáconos. Então, às vezes, isso vem muito para o conselho, diretamente, né? Para o pastor, diretamente. Então, especialmente, esse é um trabalho diaconal. O conselho pode votar dinheiro no começo do ano, ou os diáconos podem levantar ofertas, ou outros meios, mas o fato é que essa é uma atividade especialmente dos diáconos. Então, os diáconos são na igreja os ministros da distribuição, da caridade fraternal e da ordem do culto. Então, atendam aos diáconos na questão da ordem do culto. Às vezes a gente exorta a questão de limpeza, de copos e tal, mas os diáconos podem fazer isso, e devem também. Então nós vamos ter uma junta diaconal maior, mais bem estruturada, então deem ouvido aos diáconos. Eles vão estar de olho, eles vão estar observando, e é para o bem da igreja, é para a boa ordem do trabalho. Então o patrimônio da igreja, tem um livro para a gente saber, não pode desaparecer coisa aqui de dentro da igreja. Não pode sumir nada de dentro da igreja. Os diáconos têm que ter um livro com tudo ali escrito, o que é que a igreja tem, tudo bem organizado. Né? Temos aqui o nosso salão que vai ser concluído. Então, é um espaço de todos nós,
Mas não quer dizer que não tem ordem, que não tem regra, que cada um faz o que quer, não. E os diáconos devem dar esse apoio, porque o espaço público é para o bem de todos, mas não quer dizer que todo mundo vai fazer e é uma anarquia, cada um faz o que quer, não. Então, os diáconos têm autoridade, sim, para zelar por tudo isso aí. Diante disso, irmãos, nós procederemos com a ordenação e investidura. No caso, a ordenação do nosso irmão Alexandro, do nosso irmão Emerson, não é isso? Que foram eleitos, e a investidura do nosso irmão Valmic, diácono Valmic, do nosso irmão diácono, não sei se está aqui hoje, né? Clébson está aqui. Clébson está aqui, viajou, mas já voltou. Então, nosso irmão diácono Clébson já são diáconos, Valmic e Clébson já são diáconos. Então, venham à frente. Eu vou fazer perguntas constitucionais para os irmãos e vamos fazer da mesma forma. O conselho, primeiro nós vamos impor as mãos sobre os dois irmãos e depois oramos por todos também, já investindo, né, no seu ofício. Irmãos, não há necessidade de o mandato desses irmãos, né, inclusive com a autoridade que me é outorgada, né, como ministro do Evangelho, eu declaro, né, não declarei, mas declaro já os irmãos presbíteros eleitos e investidos para o seu mandato até 25 de outubro de 2025, né, 5 anos. Então, os irmãos estão eleitos e investidos no seu mandato aí, no seu ofício. E agora, aqui os nossos diáconos aqui. Então, as perguntas, né? Respondam por gentileza. Vocês creem que as escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que essa palavra é a única regra infalível de fé e de prática? Os irmãos recebem e adotam a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Os irmãos sustentam o ofício do diaconato desta igreja, os irmãos sustentam e aprovam o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil? Os irmãos aceitam o ofício do diaconato desta igreja e prometem desempenhar fielmente todos os deveres deste cargo? Prometem procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da igreja? Então vou pedir para o nosso irmão Alexandro e nosso irmão Emerson se colocarem de joelhos aqui. Os outros aguardam ali. Já podem, eu vou orar já, a gente já ora juntos, mas os dois e os presbíteros. Então, diante dessas perguntas, irmãos, levante só um pouquinho, perdão. Peço que a igreja fique de pé. Tem a parte da igreja para... Não é só vocês, não. Peço que a igreja fique de pé. Aos membros dessa igreja, e vocês, membros dessa igreja, reconhecem esses nossos irmãos como diáconos? Sim. Prometem lhes tributar toda a honra, animação e obediência no Senhor, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição dessa igreja, lhes dá direito o seu ofício? Sim. Então, agora sim, podem se ajoelhar agora. Está com o joelho forte aí, dá para aguentar. Então vamos orar, irmãos. Os presbíteros podem pôr as mãos. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos nesse santo dia, pelos dons que o Senhor concede à tua igreja. E nesse momento, ó Pai, procedemos com a ordenação desses irmãos, com a investidura aqui dos irmãos Alexandro e Emerson, ordenando-os, ó Deus, a esse ofício, dá-lhes o dom da misericórdia, da caridade cristã, derrama o teu Espírito sobre eles, o teu amor sobre as suas vidas, investe-os, ó Deus, do seu ofício. Também nossos irmãos, ó Pai, Valmic, Clébson, abençoa-os, ó Pai, com a tua graça. Ó Deus, dá-lhes o amor cristão, mas também a autoridade a que o Senhor lhes dá como oficiais da tua igreja, para administrar as finanças, para zelar pelo espaço, ó Deus, do culto, pela boa ordem do culto.
Dá a eles, ó Deus, amor pelo teu reino aqui nessa terra, amor pelos irmãos necessitados, e usa-os, ó Deus, com poder. Abençoa suas famílias, abençoa seus trabalhos, abençoa suas vidas familiares, particulares, suas vidas públicas. Abençoa-os, ó Deus, grandemente, com bênçãos do alto, e usa-os com poder e graça, também como testemunhas de Cristo Jesus nessa terra. Assim, dá-lhes o teu poder, da tua graça, os abençoa, que o Senhor então dê essa bênção em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós damos a destra de comunhão, peço que fiquem em pé. Os irmãos recebem a destra de comunhão, sejam bem-vindos ao oficialato dessa igreja, também os outros irmãos dê a destra também. Diante disso, irmãos, eu proclamo e declaro regularmente eleitos, ordenados e investidos o ofício do diaconato, no caso ordenados Emerson e Alexandro, investidos todos os quatro, né? Alexandro, Valmik, Emerson e Clebson, eu declaro segundo a palavra de Deus, de conformidade com a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, eu os declaro então regularmente eleitos e ordenados, e da mesma maneira os presbíteros também eleitos, né, e ordenados e investidos do seu cargo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então cabe à igreja agora, cabe a nós, né, como igreja, de fato, honrar esses homens, né, e amar o reino de Deus aqui em Alagoinhas, essa igreja, e orar por aqueles que Deus tem assim dado esse ofício, e para o avanço da sua igreja nessa cidade. Amém. Então os irmãos podem ir para os seus lugares, né? Aos diáconos aí fica a exortação do zelo, cuidem das suas vidas particulares, da família, né? Guardem o coração, exerçam o autogoverno das suas vidas, das suas casas, e também sirvam a igreja de Cristo. Irmãos, já que estamos em pé, vamos cantar mais um hino. Aproveitar aí, estamos de pé ainda, vamos cantar mais um hino. Diante desse momento, vamos entoar o hino de número 315, Serviço do Crente. Somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho e vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar, no labor sem cessar a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá, no labor sem cessar a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá, no labor sem cessar
servir a Jesus com amor e fé e com oração até que volte o bom Senhor. Irmãos, ainda em pé, vamos fazer a oração final. Em seguida, impetrarei a bênção apostólica e entoaremos o tríplice amém. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse ato público de adoração. Senhor, seja exaltado, louvado, toda glória seja ao Senhor. Recebe, ó Deus, a adoração do teu povo, esse serviço prestado ao Senhor. Também nos recebe por meio de Cristo, cada ato aqui. Nos recebe, ó Deus, somos pecadores. Justifica, ó Deus, esse tempo, essa boa obra de prestar o culto ao Senhor. E recebe por bondade, ó Pai, esse culto na tua presença. Abençoa a semana, guarda cada crente, cada família, livra do mal. Abençoa ricamente, ó Deus, cada um dos teus servos. Cuida dos enfermos, presbítero Romeu, dos idosos, daqueles que sofrem. Ó Deus, vem o teu reino, toma a nossa nação, nosso estado, o Brasil, a Bahia, a nossa cidade, e sustenta, ó Deus, essa nação, o mundo, e sustenta especialmente a tua igreja, a pregação do teu evangelho. Assim nos dá uma semana em paz, nos leva com a tua graça. Nos abençoa, Pai, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Recebai a bênção dos apóstolos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Amém. 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 Amém, irmãos. Poder sentar. Irmãos, nós encerramos esse serviço ao nosso Deus. O horário se delongou, tivemos aí um momento especial, mas eu creio que os irmãos entendem, né, a necessidade disso. E, claro, é o dia do Senhor, nosso prazer deve ser também estar aqui servindo ao nosso Deus de coração. Mas nos alegramos por mais um dia do Senhor, né? Todos são bem-vindos, nossos irmãos, amigos, visitantes. Também agradecemos a Deus pela vida do nosso irmão Valmic, né, que fez aniversário. Estivemos ali na sua casa, participando, adorando a Deus. Nos alegramos, né, pelas grandes bênçãos na vida do seu servo, nosso diácono, né, agora mais uma vez investido aí no seu ofício. E nossa irmã Nath também, Nath Santana, também comemora aí mais um ano de vida. Nos alegramos também, não pude estar ali na sua comemoração, mas certamente foi uma bênção ali, né, os jovens ali se alegrando com a nossa irmã. Irmãos, a reunião do presbitério foi uma bênção, eu já disse no grupo, volto a dizer, o presbitério recebeu um documento do conselho pedindo a minha designação para o próximo ano. Geralmente isso é aceito na ordinária, né, lá em dezembro, mas eles já deram o sim, né, e oremos por isso, pela nossa manutenção. Mas tudo corre bem, o presbitério está em paz, está satisfeito. Foi muito bom, eles gostaram da visita que fizeram e nós também nos alegramos em ver que o presbitério está bem caminhando, apesar da pandemia. Deus sustentou o nosso concílio, que está em paz e etc. Né? Então, foi muito boa a reunião. Agradeço os irmãos que apoiaram a vinda do presbitério. Que a igreja em geral, os outros irmãos também, que não estiveram no apoio desta vez, que estejamos atentos, porque é importante essa participação, esse apoio, e agradecemos a SAF e os irmãos que estiveram aqui nos ajudando, né, nessa recepção. Lembrado até departamental da SAF, dia 28, quarta-feira, online,
E oremos, irmãos, pelo nosso irmão presbítero Romeu, que está sofrendo aí dores, e que não seja nada, se for da vontade do Senhor, e se for algo que venha a ser detectado e que venha a ser tratado. Também nos alegramos, já estiveram aqui na quinta, né? Nosso irmão Bruno e irmã Samira já visitaram aqui, são presbiterianos, né? São irmãos nossos, já estiveram aqui conosco numa quinta e agora também aqui pela manhã estão conosco também. Então, os irmãos abracem, conheçam, né, quem não conheceu ainda, e recebam, né, com alegria os nossos irmãos lá do Espírito Santo, né, de Vitória, ali da Grande Vitória, do Espírito Santo. Tem algum visitante a mais que eu não falei? Tem ali as crianças sempre estão conosco ali, que a irmã Edné atrás. Tem ali uma visitante, um casal, um casal, uma família. Sejam bem-vindos, né? Quem é? A mãe? Mãe de Alexandro e o pai, né? Olha, graças a Deus, né? Seu filho é uma bênção aí aqui entre nós. E vocês também são bem-vindos, fiquem à vontade, quiserem estar conosco. É uma igreja que busca pregar o Evangelho. Nossa igreja tem como alvo tão somente pregar Cristo e o seu Evangelho. Ok, não há mais avisos, então vamos em paz. Um bom dia a todos e até uma próxima oportunidade. À noite, a escola bíblica às 18h30. Vamos em paz.